do Band News Mercado, Marcel Solimeu, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Nosso assunto hoje é o Brasil. A produção industrial brasileira, segundo a Confederação Nacional do Setor, avançou um pouco em julho, mas o mercado continua ainda projetando que a produção brasileira vai encolher ao longo desse ano. Você acha que tem como recuperar? Eu acho que nos próximos meses nós vamos ter um desempenho melhor da indústria, até pela proximidade do Natal, as vendas da indústria para o comércio para o Natal, o bom desempenho da indústria automobilística, mas talvez não o suficiente para salvar o ano do ponto de vista desse setor. Os problemas que a gente está enfrentando aqui de crescimento, tanto da indústria quanto da economia brasileira como um todo, do PIB do Brasil, projeção abaixo de 2% para esse ano, tem a ver com o cenário externo ou está relacionado a problemas aqui do nosso cenário doméstico? Porque os vizinhos, Chile, Colômbia, estão crescendo 6, 7%. Eu acho que o cenário externo tem um impacto, porque nós deixamos de exportar produtos industriais, mas eu acho que grande parte dos problemas são internos. Tanto é que a maioria dos países emergentes tem crescido mais do que o Brasil. Eu acho então que o impacto lá de fora existe, mas não é só ele que está fazendo com que a economia não cresça. Porque um país como o Chile cresce 7% e o Brasil não consegue crescer 2%? Eu acho que o Chile é quase uma exceção na América Latina. Ele tem uma receita muito forte do cobre, que ele criou um fundo que serve de compensação para os momentos mais difíceis do ponto de vista das finanças públicas. E é um país mais aberto. A economia brasileira, talvez o fato de ser mais fechada, tem as suas vantagens, mas eu acho que é um dos pontos que faz com que o nosso desempenho seja inferior ao dos demais. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre com o Marcel Solimeu, economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo. IPCA 15, uma prévia da inflação oficial, a 5,37 nos últimos 12 meses. Está acima do centro da meta que o governo estabeleceu. É para se preocupar com essa inflação? A inflação sempre preocupa, até que se ela estivesse na meta 4,5% já é um percentual alto. Mas eu acho que ela está subindo, acredito que vai subir mais um pouco, mas não vai escapar ao controle. Esse que eu acho que é o importante. Você tem alguns fatores sazonais, problemas de safra e alguns outros fatores internos provocando esses aumentos. O preço das commodities lá fora também ajudam, mas eu acho que ela não vai escapar da meta, do teto da meta, deve ficar em torno de 5,5%. Mas eu acho que nós vamos precisar para o ano que vem fazer um pouco mais de a lição de casa para poder regredir. Agora, essa inflação em torno de 5,5% pode limitar planos de juros menores, de maiores reduções da taxa Selic até o fim desse ano? Eu acho que para esse ano nós ainda devemos ter mais alguma redução da taxa Selic. Mas para o ano que vem pode pelo menos interromper as reduções que nós estamos tendo nesses últimos meses. Agora, a gente estava falando agora há pouco de uma decisão inédita do Ministério Público e também do PROCON de Minas Gerais, de suspender concessões de crédito de bancos que estão dificultando aí a liquidação dos consumidores e também a portabilidade de dívidas. Recentemente, o setor de telefonia passou também por suspensões de vendas. Na sua avaliação, é uma decisão correta defender dessa forma o consumidor, impedir empresas de funcionar? Não, eu acho isso uma arbitrariedade muito grande e eu acho que o ponto fundamental, qual é o benefício que vai trazer para o consumidor no curto prazo? Vai resolver o problema do consumidor? A decisão da Anatel resolveu o problema dos consumidores? Não resolveu. Eu acho que esse não é o caminho. Nós temos que levar em conta que a demanda cresceu muito rápido e nem a estrutura pública nem a privada estava preparada para um crescimento tão rápido e tão forte. Então ocorrem esses problemas, mas eu acho que a solução tem que punir as empresas quando não cumprem as regras, mas eu acho que intervir e interditar praticamente a atividade empresarial é uma arbitrariedade muito grande. Agora, então, empresas que não estão prestando um bom serviço ao consumidor devem ser punidas de outra forma, na sua opinião? Devem ser punidas com multas ou com as normas do Banco Central, que no caso dos bancos, mas eu acho que essa intervenção, proibir de operar, você pode levar uma empresa à falência por um ato arbitrário e que não vai resolver nem o problema da empresa, nem do consumidor. O Brasil inteiro cresceu demais, né? E agora fica tentando
Nós crescemos numa parte, mas a parte básica das instituições, das estruturas, não cresceram com essa rapidez. Então vamos ter desajustes. E eu acho que, aliás, o crescimento é sempre um problema de desajustes. Seu Marcelo Solimão, muito obrigada pela sua participação aqui no Band News.